Olá, gente, boa noite! Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, né? E já para a gente poder começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais de vocês têm problemas com o marido que não tira o olho da TV e não presta atenção em você? Né? Na minha igreja, por exemplo, nós não temos o costume de ter TV dentro de casa, né? Então eu não tenho um problema com TV. Mas o meu marido tem um telefone, o meu marido tem um iPad, o meu marido tem um computador, então eu só não tenho a TV. Mas eu tive muitos problemas com o meu marido, que ele não tirava literalmente o olho do celular. Quando saía do celular, era para poder entrar onde? No iPad. Quando saía do iPad, era para o computador. E eu ficava, pelo amor de Deus, olha pra mim! Ei, eu tô aqui, eu sou uma pessoa. A minha vontade era de mergulhar lá dentro do celular pra ver se ele me dava um pouquinho de atenção, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, quais de vocês também possuem esse tipo de dor, esse tipo de problema dentro de casa? Porque é sobre isso que nós vamos orar hoje. Parece um problema bem comum, né? Acho que em todos os lares. Gente, eu posso dizer para vocês que eu consegui resolver assim uns 90%. Mas os 10% ainda me irritam bastante que existe. Então, por isso, até hoje eu oro todos os dias pelo meu esposo, por essa causa. Porque é uma coisa que o inimigo usa muito. Então, se a gente parar de orar um pouquinho assim, já é o suficiente de brecha para o inimigo entrar nessa área e tentar atrapalhar a comunhão, o diálogo do casal dentro de casa por conta das telas. O meu esposo é literalmente viciado em trabalho, né? Graças a Deus, Deus tem libertado bastante ele. Hoje ele já consegue o final de semana ficar livre, feriado ficar livre. Isso era uma coisa que não existia, né? Os horários da noite, ele acaba assim, às vezes ele acaba ultrapassando um pouco os horários, mas na maioria das vezes eu tento, Thiago, se liga, ó, tá dando a hora e tal. E ele tem, assim, se esforçado bastante, se policiado muito. Meu esposo tá muito diferente mesmo, porque eu não tinha nenhum momento com meu esposo. Era meia-noite, eu não tava mais aguentando de sono, eu ia dormir e não via o Thiago. Não sei que horas que ele deitava, literalmente. Eu sei, a única coisa que eu sei, gente, é que eu arrumava a cozinha, deixava a cozinha bonitinha, né? E de manhã eu acordava assim. Aí quando eu chegava na cozinha, a cozinha tinha parecido que tinha passado um furacão. Então eu sei que ele comia, né? Antes de deitar. Ele passava pela cozinha, assim, algumas coisas aconteciam lá dentro. Mas eu não sei nem que horas que ele ia deitar. E quando eu acordava, né? Eu ia trabalhar e ele automaticamente estava quebrado, morto, né? Então não tinha contato com o Thiago também quando a gente acordava. E assim, graças a Deus, hoje eu estou vivendo uma vida totalmente diferente. Hoje a gente deita junto, a gente só dorme juntinho. Então a gente tem aquele momento da gente poder orar juntos. A gente deita junto, se abraça, conversa um pouco. Então, isso sim é um casamento saudável, tá? Você ir dormir um horário, o esposo o outro, você acorda um, ele o outro, vocês nunca se veem, vocês nunca se falam. Isso não é normal. A gente não pode se conformar com essa situação. Por que eu tô falando isso tudo agora? Para que você entenda a importância de fazer a oração de hoje com todo o seu empenho, com toda a sua alma, porque isso não é normal, gente. Não se conforme com essa situação de cada um para um canto e a vida que segue, deixa a vida me levar. Isso não é de Deus, não foi esse o projeto de Deus, né? Como Jesus disse no princípio, não era assim, né? A gente pode até achar assim, ah, mas hoje é comum, os casais estão todos assim. Tá,
E não é porque está todos fazendo errado que eu vou viver o errado e eu vou ser infeliz por causa disso. Então, se Deus me deu o privilégio, né, e a oportunidade de poder ter um casamento saudável, eu vou seguir todas as orientações dele para viver, né, aquilo que ele projetou para mim e, claro, para vocês, tá? Vamos ler então o capítulo de hoje, capítulo 21. Vamos orar pelo seu casamento. Antes de me casar, uma das qualidades que eu sabia que desejava em meu marido era um forte desinteresse pelo esporte. Eu detestava a ideia de passar o resto da minha vida com alguém que ficasse o tempo inteiro no sofá com o controle remoto na mão assistindo futebol, beisebol, basquete e golfe. Uma das coisas que eu mais admirei em Michel quando começamos a namorar foi que ele nunca falava de esporte quando estávamos juntos. De fato, ele afirmou que isso o entediava. Você pode imaginar como fiquei chocada quando, vários anos depois do nosso casamento, ele se tornou não apenas interessado pelos esportes, mas obcecado. Se o seu time favorito perdia, a família toda tinha que sofrer com ele. Gente, imagina, misericórdia. Quando ganhava, todos ao seu redor ficavam surdos com os seus gritos. Ele não se contentava em ver um jogo ocasionalmente, tinha de assistir a todos. Não era também um espectador passivo, pois se vestia com a camisa e o chapéu do clube e pulava cada gol ou ponto. Tentei ir a alguns jogos com ele, mas percebi que para mim havia mais emoções num cachorro-quente. Tentei assistir ao programa de esporte na TV, mas o tédio foi demais para mim. Cedi ao ressentimento ao ver que, para ele, parecia mais interessante assistir a um evento esportivo do que passar o tempo com a família. Não foi senão anos mais tarde, quando comecei realmente a orar sobre o nosso casamento, que as coisas mudaram. Por alguma razão que eu não posso compreender, Deus não apagou o interesse de meu marido pelos esportes, como eu lhe pedia na oração. Em vez disso, o Senhor me deu paz e uma nova perspectiva sobre o assunto. Fizemos um acordo pelo qual eu não o pressionaria a abandonar os esportes se ele não fizesse pressão sobre mim para fingir interesse. Eu não o acusaria de haver usado uma tática mentirosa antes de nos casarmos se ele tivesse a mesma cortesia comigo. Este pode parecer um assunto menor num casamento, mas essas coisas vão se acumulando e passam a ser essenciais para determinar se a união continua ou desmorona. Orar por todos os aspectos de um casamento mantém afastada a ideia de divórcio. Não devemos então negligenciar as questões importantes, mesmo que pensemos que elas não se apliquem a nós. Desde o dia em que nos casamos, orei para que não houvesse divórcio nem adultério no futuro, embora não houvesse nenhum problema desse tipo em nossas famílias. O divórcio e o adultério haviam saturado de tal forma a nossa cultura e o negócio em que estávamos que era praticamente esperados em alguns círculos. Orei para que Deus preservasse nosso casamento dessa destruição. Ele tem sido fiel em responder essas orações. O casamento é bom quando duas pessoas entram nele com um compromisso mútuo de mantê-lo forte sem levar em conta as circunstâncias. Porém, é comum o casal ter ideias preconcebidas sobre quem é o outro e como a vida conjugal deve ser. Então, a realidade os atinge. É nesse momento que o reino deles pode dividir-se. Você tem de orar continuamente para que todas as expectativas irreais sejam expostas e todas as incompatibilidades sejam niveladas, a fim de que possamos crescer juntos em unidade de espírito e compromisso e intimidade. Ore para que em seu casamento haja lugar para concordância, a fim de que Deus possa estar no seu meio. Se qualquer de vocês já foi casado antes, ore para que nenhum resíduo seja levado para o seu casamento atual.
quebre todos os elos bons ou os maus, emocionais ou espirituais com quaisquer relacionamentos anteriores. Você não pode avançar para o futuro se tiver um pé no passado. Não tome o seu casamento como certo, por melhor que seja. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Ore para que a sua opinião seja protegida de qualquer pessoa ou situação que possa destruí-la. Peça ao Senhor que faça o que for necessário para manter intacto o casamento, mesmo que seja lançar um raio sobre um de vocês quando pensarem em desistir. Eita, nessa aí pegou pesado. Ore para que Deus faça de seu casamento uma fonte de alegria e vida para ambos, e não uma rotina, um espinho, um pesadelo, uma irritação ou uma condição temporária. Então, vocês estão vendo o relato dela, né? Que Deus não tirou do coração dele o desejo pelo esporte, assim como Deus não tirou do Tiago o vício pelo trabalho. Mas Deus me deu condição de compreendê-lo e deu para ele também equilíbrio, né? De conseguir me compreender nos momentos que eu falo, amor, poxa, eu preciso da sua atenção. Eu preciso agora de você estar aqui comigo. Eu preciso que pelo menos você deite comigo. Então, às vezes, o Thiago trabalha até 11 e pouca da noite. Mas no momento de deitar, ele para e ele deita comigo. A gente acorda juntos. Então, assim, Deus trouxe o equilíbrio para minha casa. Deus trouxe tranquilidade para o meu coração também. Então, eu acredito que foi bem parecido com o dela, né? Porque eu também orava para que Deus curasse ele desse vício. Eu creio que Deus ainda vai curá-lo. Eu não parei de orar. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho vivido. E graças a Deus, assim, eu tenho me sentido feliz por isso. Eu tenho me sentido amada. Porque eu vejo que ele tem, assim, se esforçado para que naquele momento que é importante para mim, ainda que seja ali para ele, né, algo viciante, né, que ele deseja estar ali assim, mas ele abre mão para poder viver aquele momento ali junto conosco, né, eu e ele, para que a gente possa ter um casamento saudável, edificado e fortalecido na presença de Deus. Então, eu creio que assim como aconteceu no meu casamento, no casamento dela, também irá acontecer no seu casamento a partir de hoje. Um super beijo para vocês, uma ótima noite.